Boa tarde, amigos do Ação e Reação. Hoje, dia 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. Você mulher, mãe, você mulher que trabalha, avó, enfim, todas as mulheres, um nosso abraço e nosso agradecimento por vocês existirem, né? Para me ajudar a fazer o programa de hoje, a advogada, professora e empresária Rosilma Roldan. Boa tarde. E boa noite para quem vê a reprise. E boa madrugada para quem está vendo a segunda reprise do programa, né? Então, boa tarde. Boa tarde, Filete. É um prazer muito grande estar aqui de volta na Ação e Reação. Fazia tempo que eu não vinha, com meu amigo querido. Boa tarde, João Vilela. E já começando aqui, jogando alguma coisa para vocês e para o telespectador. Hoje mesmo meu marido falou para mim, por que não tem dia dos homens? Só tem dia da mulher. Então eu falo para vocês, até inclusive eu comecei assim o meu artigo que está publicado hoje na Tribuna, na página A2. Eu vou ter que fazer outro elogio para o artigo hoje também, não? Você leu? Eu li também. Então tá bom. Não, pode criticar também, que é justamente isso. Normalmente a gente escolhe as datas para que a gente se lembre das minorias. Aí dizem assim, mas como minorias? Mulher é maioria? Não. Quando a gente fala minoria, a gente fala sempre não é em relação a número, e sim em relação a poder. Então... porque segundo uma amiga minha, tem 7 mulheres para cada homem em Santos, né? Eu não gosto muito de 7 a 1, isso aí 7 a 1 me lembra coisa ruim, né? Isso aí não é verdade. 51% da população, em 51% dos eleitores são de mulheres, né? Isso é estatística verdade. Agora, os homens gostam de dizer que tem 10 mulheres para cada homem, então aí já é por conta da propaganda enganosa. Quem fala isso são as mulheres que falam que tem pouco homem, que tem muita mulher. Porque tem mulheres que tem 2, 3, é por isso. Aí não sobra para as outras. É isso? Tá bom, então tá bom. Tá certo. João Vilela, empresário, advogado, você acha que tem mulher que tem 2, 3, João? Ou tá um pouco... Deve ter homem com 2, 3, mulher com 2, 3. Boa tarde a todos, boa tarde, Rosilma. Rosilma, fui muito feliz de ser a Rosilma hoje. Tenho uma admiração muito grande, não só pela pessoa que ela é, mas pelas ideias que ela tem. Ela tem essa questão de ensinar o direito de uma linguagem mais pro dia a dia. E olha, Rosilma, já te falei isso uma vez, é o que faz a diferença de um país civilizado para o não civilizado, um país que tem progresso porque não tem progresso, um país que é democrático porque não é democrático, é justamente isso. A população sabe o direito de forma certa, não é aquele direito distorcido. Não tem muita coisa o direito distorcido, é o direito da escola realmente. Você pode notar que não existe, você deve saber melhor que eu, qualquer um, em relação a isso, não existe país no mundo que você não ensine o direito, o aluno tem que saber sair do ensino médio, pelo menos, se for o fundamental, melhor ainda, mas do ensino médio sabendo a Constituição, sabendo os direitos básicos, sabendo uma série de coisas. No Brasil, com esse nosso sistema cartorial, paternalista e colonialista, evita-se ao máximo que o cidadão tenha acesso ao direito. Fica restrito apenas a uma casta. E o direito é pior pelo seguinte, como todo mundo sabe, ou quem não sabe fica sabendo agora, o direito foi a primeira faculdade do Brasil. O primeiro curso superior Salvador, do Brasil, né? E ele era a elite de verdade, né? Hoje todo mundo é elite, não, mas a elite, né? A quase monarquia que existia no Brasil, e as pessoas, os jovens iam pertencentes a essa elite, iam estudar direito em Coimbra, né, em Portugal, porque não tinha aqui no Brasil. Então, por conta disso, como havia muita demanda, esses cursos vieram para o Brasil, né, e foi o primeiro curso superior. E aí ficou aquela história de que quem tem curso superior é doutor, que hoje a gente sabe que não. Doutor é só aquele que faz doutorado. Mas ficou com direito, né? A ideia de ensinar direito, e eu acho que ensino médio já é tarde demais, porque no ensino médio, a criança, o adolescente, né, ensino médio já é adolescente, ele já tem que estar com a bagagem pronta, porque é a idade da contestação. Se ele não tiver nada, ele vai contestar por contestar, e é o que a gente vê muito nas redes sociais, a contestação sem argumentação, e aí se você não pensa igual a mim, eu já te xingo e acabou, justamente por falta de argumentação. Então a ideia é
copiar Estados Unidos, Canadá, Japão e Portugal. Eu tenho 2 sobrinhas que estão em Portugal e elas têm aula de direito, têm aula de cidadania, elas têm 8, uma tem 8, outra tem 10 anos de idade. Então, assim, a importância é para fazer um país civilizado, porque o que a gente vê muito por aí é assim, a pessoa não sabe que tem direito, então não sabe qual é o direito, e contrapartida, porque cada direito implica uma obrigação, a obrigação sempre vem antes, o direito não nasce em árvore, ele nasce da obrigação cumprida pelo outro, então o outro tem que existir, tem que conhecer a obrigação e tem que cumprir, e aí nasce o nosso direito. Então, por desconhecer esse funcionamento, eu acho que isso que é mais importante ensinar para a criança. A Constituição, eu tenho um curso básico, já publicado em formato digital pela Saraiva, e agora eu estou começando a publicar, o primeiro volume já está publicado impresso pelo Clube de Autores, que é uma editora nova, em que eu dou a Constituição, eu só dou um pouquinho de artigo 5º, que são os direitos fundamentais, já no 8º, 9º ano, porque o importante é raciocinar dentro do direito, raciocinar nos princípios gerais do direito, porque o que a gente vê muito por aí, as pessoas não cumprem as obrigações, reclamam direitos que não têm e são passadas para trás nos direitos que elas têm, porque não sabem que têm, não sabem nem que caminho seguir para conseguir exercer plenamente esse direito. Tem um amigo meu que mandou a filha para os Estados Unidos, ela deve estar na 8ª série, né? E ela falou que ela estudava num bom colégio aqui em Santos, tá? Então, o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, um bom colégio, tal. Ela falou que ela está 2 anos adiantada do ensino americano, né? Ela falou, mas e os princípios básicos, a Constituição, a religiosidade, essas coisas? Não, isso aí não tem comparação. Lá eles estão, aqui um bom colégio, um colégio caro aqui na Baixada, tal, ele talvez esteja acima de um colégio americano. Lógico que também ela não pegou o melhor colégio americano da melhor cidade, né? De repente nós estamos pegando Santos, que é uma cidade, uma das 10 do país aí de qualidade de vida, segundo os indicadores, né? E não vamos discutir indicador, mas enfim. Então, eu não sei que cidade também que ela foi, né? Ela pode ter uma cidadezinha do Texas, né? Pode ter uma cidadezinha... então a gente não sabe, mas diz que ela estava 2 anos à frente dos alunos da mesma tal. Mas eu falei na questão do direito, na questão da religiosidade, isso aí ela está 0, eles já estão no 10. Por quê? Porque eles aprendem o amor à pátria, eles aprendem a gostar do país deles, eles aprendem mas eles acham que aqui só tem índio. Tudo bem, mas eles sabem as capitais dos estados de lá, eles sabem a Constituição dos Estados Unidos, eles sabem o hino, sabem tudo. Para eles, se eles vão ter que trabalhar no Brasil e vão ver que aqui não tem índio, se eles vão para a Argentina e ver que Buenos Aires não é a capital do Brasil, é um outro problema para ver depois. Mas a região deles, o conhecimento, eles têm isso, né, João? E você vê muito nos filmes americanos, e o João também deve ter visto, você vê tanto o adulto, quanto o idoso, quanto a criança pequena dizer, eu sou cidadão americano, eu pago meus impostos. Ou seja, eles têm plena consciência de que o imposto tem que ter como contrapartida o exercício pleno dos seus direitos humanos fundamentais. Eu te pergunto, alguma coisa parecida aqui no Brasil? A gente paga um dos maiores, a taxa mais elevada de impostos do mundo, e o que a gente tem de contraprestação? Nenhuma, puro pelo contrário. Uma das coisas que eu mais brigo, Rosima, é justamente essa questão. Nós não conhecemos, o brasileiro não sabe. Aliás, muitos advogados tributaristas têm dificuldade de saber, advogados tributaristas, tá? A variedade e a função de cada tributo. É uma coisa assustadora. São Contador sofre aqui no Brasil, né? São 54 impostos, naquelas monte de siglazinhas, que o pessoal não sabe para que serve às vezes. Aliás, 99% nem eles sabem para que serve, porque eles não usam da forma adequada. Eles criaram, né, João? Criaram, mas não sabem o que é. Ainda querem criar mais. Nós vamos criar agora, segundo estão querendo, criar a CPMF, que já viu que... Recriar. Mas será que passa, João? Será que passa nesse problema? Eu espero que não, Filete, mas do jeito que o pessoal gastou errado, desviou dinheiro e está sem dinheiro agora os governos, eu acredito que vai ter uma força muito grande, infelizmente. Fala sobre isso, o dono da Odebrecht foi condenado a 19 anos e 4 meses, né?
já é um trabalho do Sérgio Moro aí dando resultado. E olha, 19 anos e 4 meses, um milionário, você um vê, milionário então, dentro de empreiteira, né? Esse é a luz do fim do túnel, é essa questão. Luz do fim do túnel. Essa Agora chama-se a luz do fim do túnel. eu jogo para o telespectador e para a mesa, por que só um Sérgio Moro? Na Itália, o Cassione esteve aqui ontem com o Moisés, ele falou que na Itália eram vários juízes. Exatamente. E a população foi para a rua. Exatamente. Não é como o Sérgio Moro, inclusive, eram vários juízes. ele se espelhou na Operação Mãos Limpas, que demorou mais de 10 anos na Itália. Ele estudou, inclusive a tese de doutorado dele é sobre isso. Mas o que eu pergunto é o seguinte, veja só a carência de exemplos que a gente tem, carência de heróis, né? E por isso que nós estávamos conversando antes de começar o programa. Mas será que tem que vão fazer isso aí também? Temos que pegar o poder cidadão. O cidadão tem que ter poder, o cidadão tem que fiscalizar. Chega de esperar pelo Estado, a gente tem que arregaçar a manga, ir lá fiscalizar o político que você elegeu, dá trabalho. Mas se não for assim, nós não transformamos o país. E aí eu falo aqui de público, já falei na rede social e repito. Toda eleição, todo mundo, vários partidos me convidam que eu sou liderança. Blá, blá. Sou contra a liderança. Eu acho que cada um de nós tem que ser um líder e um empresário em si mesmo, ser uma equipe em si mesmo, ir atrás, conhecer e pegar o poder que é seu, porque o poder é do povo, e transformar você. Porque, olha, se direita tivesse que transformar o país seria um paraíso. Se esquerda já teve tempo, porque só o PT tem 35 anos, acabou de fazer 36 e logo depois pegou prefeitura. No poder, 13 anos. Não, no poder ele está nas prefeituras há quase 35 anos. No governo federal. Né? Porque logo fez prefeituras em tudo quanto é lugar. Mas não é toda prefeitura. Primeira prefeitura ruim, né, que fez foi Porto Alegre. Porto Alegre está quebrada, o Rio Grande do Sul está quebrado. Ou seja, então o modelo que está aí, não importa se é esquerda, se é direita, centralizador, está decadente. Isso não funciona. Temos que nós, cidadãos de bem e os que não sejam de bem, pelo menos queiram melhorar o país, porque eu não gosto de separar essa história de mal e de bem. Eu acho que todo mundo quer o melhor para si e para sua família. E saber que é efeito borboleta. Se o país está mal, todo mundo vai sofrer. Não é só pensar na minha casa, no meu quarteirão, nos meus vizinhos, né? Porque tudo repercute. Então você, por exemplo, faz um curso, que nem eu agora lancei, vai começar agora uma turma noturna no dia 18, e outros cursos, né, na Universidade de Santa Cecília, e nós não temos alunos. As turmas de graduação, que às vezes existia para cada curso 4, 5, mal conseguem fechar uma. Então veja como a crise ataca todo mundo. E agora então, é o momento de investir, né? E agora é o momento de investir, vamos né? arregaçar a manga. O que eu posso fazer? Primeiro lugar, conhecimento. E eu queria, só para fechar isso que a gente está conversando, que a lei municipal de Santos, eu sei porque eu escrevi a lei, dei para o Igor Melo, vereador pelo PSB, ele apresentou, já virou lei, para quem não sabe, tá? Está para ser implementada. A lei orgânica do município de Santos, que é a Constituição Municipal, fala, num dos seus artigos, dispõe: todo cidadão tem direito de conhecer as leis que lhe afetam a vida. Então eu pergunto, onde nós estamos aprendendo essa lei? Então tem que conhecer a lei e ir lá cobrar. Ou o prefeito, o seguinte, tem que pôr nas escolas. Porque é nas escolas que a gente aprende. Quanto mais novo, melhor. Porque aprende, depois chega em casa e transforma. Porque cobra o pai, cobra a mãe, cobra o vô, cobra a avó, cobra o tio, cobra o vizinho. Transforma. Porque você tem que dar o exemplo. Você está sendo cobrado pelo seu neto, pelo seu filho? Opa, peraí. Porque acontece o seguinte, esses comportamentos não é porque a gente é malzinho que a gente faz, é cultura, é invisível, a gente faz no automático. Passa o sinal vermelho porque não tem ninguém olhando, atravessa fora da faixa porque não tem ninguém olhando, frauda o imposto de renda porque acha que o governo é verdade mesmo, tira dinheiro demais e não devolve, mas não é esse o caminho. Então a gente já invisibiliza aquela ação e aí todo mundo faz, não é porque é mal, é porque é cultura. Então a minha proposta é que a gente ponha um novo olhar, porque não funcionou, está todo mundo vendo que não funcionou, e aqui eu não quero individualizar a questão, se é o partido X, se é o partido Y, se é a esquerda, se é a direita, não. Empoderar o cidadão para ele interferir, fiscalizar, denunciar, exigir o cumprimento da lei,
A lei protege o cidadão e ele tem o direito de exigir que essa lei seja cumprida, fiscalizando, denunciando e indo às ruas exigindo que as pessoas que infringem a lei, que é para proteger ele, sejam punidas exemplarmente e que surjam muito mais Sérgios Moros, muito mais procuradores, que é a equipe e Polícia Federal que ajudam o Sérgio Moro a tomar essa atitude. E por que Sérgio Moro? Porque a pessoa que levou a primeira denúncia, pesquisem que vocês vão ver, levou para o Sérgio Moro, já tinha levado para um monte de juízes. E aí alguém falou, leva para esse juiz, porque esse juiz aí tem coragem de levar isso para frente. E está aí o que vocês estão vendo. Então a pergunta é, por que só Sérgio Moro? Por que... O que nós estamos ensinando nas nossas faculdades de Direito para os nossos alunos? Tivemos Joaquim Barbosa, que começou também, né? Sim, Joaquim mas Barbosa teve que sair correndo porque foi ameaçado de morte. Tudo bem, aí é um outro problema, mas ele começou. Fez. Ele começou. Mas eu digo o seguinte, é tão só um que era tão sozinho, apesar de ter muito apoio da população, que ele teve que se aposentar antes, sumiu da vida pública, né? Porque estava ameaçado de morte, porque um é fácil matar, mas e se tivesse um monte de gente? O problema é que não é um, né? O problema é que querem pegar tua família, teu neto, aí é complicado. Ele se protege. Aliás, é só assistir a novela das 9 que está tudo lá. É complicado. A gente vê nos programas, então vê o Cassione, vê o João, o Rosimo, o Augusto. Então, uma vez o João falou que ele gostava de pegar a bicicleta, né? E eu sou um cara bom observador. Hoje foi um cliente lá de 20 anos, eu falei, o senhor mexia com oxigênio, né? O senhor era remador e tal. Pô, como é que você lembra? O senhor me comentou uma vez, fazia 20 anos que eu não via e eu lembrei dele. A fisionomia, assim, tudo bem, mas quando eu identifiquei a pessoa, eu já lembrei. Como o primeiro programa que eu vi a vinda da Rosilma aqui, o que nós comentamos, tinha vários alunos aqui, eu me lembro, a vez que eu conheci o João, a gente vai tema. E o João falou que pegava a bicicleta e ia olhando para a cidade, até que ele falou na época que o VLT, quando não estava funcionando, tinha focos de dengue, talvez, focos de dengue e tal, há muito tempo, quando a dengue não estava numa epidemia. Não tinha zika, não tinha chikungunya. Não tinha chikungunya, não tinha zika. O João me falou isso. E outro dia eu vim para o jogo e eu falei, pô, eu vou a pé para o jogo, né? Esse domingo, jogo Santos e Corinthians. Santos 2, Corinthians 0, aqui na Vila Belmiro. Eu falei, eu vou a pé, só que eu tinha que chegar às 3 horas, porque eu sou ouvidor. E nesse domingo, eu sou conselheiro ouvidor, então eu tenho, tudo que está acontecendo no clube eu tenho que tomar ciência, né? Para você ver como é difícil. Então eu vim andando a pé, lá da Aparecida, eu fui andando, tal, eu vim até o Gonzaga, aí almocei no Gonzaga e vim a pé. Eu vi uma senhora que tinha copo na rua, ela estava com o seu cachorrinho, ela pegou o copo com a mão dela e jogou no lixo. Olha que exemplo de cidadania. Eu já fiz muitas vezes isso, de pegar a garrafa na praia, de vidro e jogar no lixo para ninguém se cortar e tal. Mas legal, eu vi isso. Depois eu vi uma senhora varrendo a rua cantando. Olha que bacana, como tem gente bacana. A pé, você vê muita coisa, né? Depois eu vi um taxista que estava regando árvores no entorno do Canal 2. Olha que bacana. Olha que coisa bacana. Depois, ao chegar no jogo, né, eu fiquei pensando, eu vi a torcida do Corinthians chegando com escolta. Eu fiquei pensando, puxa, um torcedor do Corinthians foi massacrado em São Paulo. Como é o nome dele? Começa com D, né? Foi massacrado em São Paulo por torcedores da Independente de São Paulo. A cara ficou esfacelada. Está na internet, põe aí. Torcedor do Corinthians, Gaviões da Fiel e tal. Ele, o vice, mas a cara dele ficou parecendo uma rosa, né? Entendeu? Não é porque está no Dia da Mulher, mas uma rosa mesmo. Ficou, rosa de Hiroshima. Rosa de Hiroshima, uma coisa horrível. E aí a torcida de São Paulo falou que quem tivesse com camisa de time era para apanhar, e camisa de organizado era para matar. Tal. Aí eu vejo a Polícia Militar, que faz um trabalho belíssimo em Santos, escoltando os corintianos. Aí na saída eu vejo escoltando de novo. Eu falo, nossa, nos Estados Unidos eu fui em jogo de basquete final, e eu com meu número aqui, e um torcedor aqui, um gordão com pipoca, o outro do outro time. Final de campeonato de basquete. 2 do mesmo time. O time perdeu, o cara baixa a cabecinha dele, pega a tarjetinha do seu automóvel, vai embora, o outro não tira sarro dele. Pacífico. Porque lá é dura, né, filé? Lá não tem moleza. Quanto tempo que a Polícia Militar perde e tal. Aí eu escrevi na auditoria, parabenizando a Polícia Militar. Um torcedor escreve, tu não pode parabenizar porque eu apanhei ali. No dia seguinte, me passou um e-mail. Falei, mas você foi na ouvidoria reclamar que você apanhou? Como é que o clube vai melhorar
é o conselheiro Marcelo Índio. Se você apanha, você é conselheiro e você não vai na ouvidoria. Nós temos bola de cristal, então às vezes é muito, e é advogado. Às vezes, se o cara apanhou, da polícia militar, ele falou que apanhou, alguma coisa deve ter acontecido. Mas por que ele não foi na ouvidoria do clube fazer a reclamação? Aí quando a ouvidoria elogiou a polícia militar, você como ouvidor, filha, deveria saber, querido, eu só sei se tiver denúncia, né? Se eu for furtado agora e não for na polícia avisar, como é que vai dar o índice que teve muito furto em Santos? Então, pera lá, né? Só que na polícia, muitas vezes você toma canseira. Isso é o que todo mundo fala. Na ouvidoria você não toma canseira. Isso quando não te manda embora. Então eu queria perguntar. A Corregedoria da Polícia Militar, Isso. Eu posso te falar, eu tenho um grande amigo meu que é da Corregedoria de São Paulo, claro, da Polícia Militar. É dura. E é uma pessoa extremamente correta. E eu conheço muitos, mas muitos policiais civis, federais, militares, guarda portuária, delegados, extremamente corretos, promotores. As pessoas às vezes não têm noção do que o promotor faz, só parece um ente, né? O promotor é o advogado da população. É aquele que nós constituímos, sem saber exatamente quem é, porque ele passa num concurso, mas nós constituímos para defender as nossas leis e a nossa cidade, nosso país. E agora, com a promotoria comunitária, o Ministério Público está bastante próximo da população. Eles atendem todos os dias em sistema de plantão na Faculdade de Direito da Unisantos, da Católica, ali na Conselheiro, não no prédio novo, na antiga Casa Amarela, né? Que é ali perto da Rodrigues Alves. E uma vez por mês, a última quinta-feira do mês, o plantão é à tarde, se não me engano é das 15 às 17. E a última quinta-feira do mês, das 18 às 20, todos os promotores estão lá no auditório da Unisantos, ali na Conselheiro Nébias, para escutar a população. E outro dia eu recebi... Quando isso, Rosimar? Última quinta-feira do mês, inclusive sempre na tribuna eles anunciam um dia antes essa plenária, como eles chamam. E outro dia me mandaram pela rede social, foi até a conselheira tutelar Idalina Xavier, que é minha amiga no Face, umas fotos do evento, né, do encontro. Então tava o Borba, tava o Ivan, meu querido professor, um beijo para você, o Carmelo, que é promotor da Infância e Juventude, vários promotores, e ela tirou foto, as crianças sentadas ali na frente, dando depoimento para as pessoas que estavam assistindo e para os promotores, das necessidades dela, as dificuldades que elas enfrentam. Quer dizer, então é um trabalho que o Ministério Público faz de primeiro mundo. E essa promotoria comunitária, eles falaram, porque eu fui no lançamento da promotoria, na abertura, o procurador-chefe do Estado de São Paulo, que é o Márcio Rosa, falou: hoje o Ministério Público ele está no lugar de intermediário entre a população e o Estado. Um papel que hoje está desgastado pelos partidos, pelos políticos, hoje esse papel é nosso. E a gente vê que é mesmo, porque eles arregaçaram a manga e estão à disposição da população, promotoria comunitária, abertos num convênio com a Unisantos para ouvir. Então, você foi na delegacia, já aconteceu comigo, quis fazer BO, tipo zero de lá para fora, porque diz que o teu caso é irrisório, porque eles estão preocupados em matar bandido e perseguir bandido, vá ao Ministério Público, vá lá nos plantões diários, na parte da tarde, que eles atendem a sua reivindicação, e depois vá na plenária que você vai poder falar, vai poder conversar diretamente com os promotores, porque esses estão interessados em resolver e não simplesmente dificultar a resolução do problema para que você apareça mais, divulgue mais, apareça mais no jornal, que é, infelizmente, o que os políticos fazem. Eles, às vezes, atrasam a resolução de um problema que você leva para eles para dar mais mídia, para valorizar, porque diz que é muito difícil resolver aquele problema, e o Ministério Público não age assim, e é realmente a instituição que está do lado da sociedade. O papel deles é esse mesmo. Mandar um abraço para o Borba, para o Carmelo, para o Ivan, né? O Ivan também tem uma publicação dele na internet, um discurso que ele faz dos direitos das pessoas, legal. Carmelo, que o João já trouxe no programa. Inclusive, também. O João já trouxe aqui no programa do TV Com Debate. Um abraço para o Guto,
Nosso Guto, na época o Guto não era apresentador, eu acho que eu que apresentava, né? Você que era eu, o João, o Carmelo, foi um programa maravilhoso, um promotor de muito boa vontade, o Borba, quantas pessoas que o Borba pôs vagabundo na cadeia, Borba. né? O Borba que é um exemplo para todos nós aqui, agora prestando E serviço. foi um professor também, que promotor, o Acauí também. A Cauí, também, pô, de gente do bem pra incrível, caramba, incrível, né? Só O Acauí gosta de causas Acauí animais. quem? O Ele gosta Fernando? de. Fernando o Acauí. Fernando Acauí. Tivemos problemas com animais lá em São Vicente. Tivemos uma reunião lá na Câmara, isso faz 10 anos atrás. O Fernando Acauí intermediou uma pessoa que gosta de animais, uma pessoa muito do bem. Todos esses promotores citados aqui. Eu vou ser sincero, os promotores, eu tive aula com vários promotores. Um que foi meu professor de direito penal e um excelente, foi promotor, né? Já era aposentado quando me deu aula como promotor, mas um excelente professor. Não, o Nelson Concerino, que o pai inclusive Cássio. do Cássio Concerino, Cássio que se formou comigo. é um promotor também Parabéns ao brilhante Cássio, e né? corajoso, É extremamente. igual o filho também? Não, os dois O Cássio está fazendo um trabalho maravilhoso. o Cássio se formou Mas você comigo. vê a coragem desses promotores, porque eles. E dos juízes também. Eu Sim. tive aula com 3 ou 4 juízes também extremamente corretos, sérios, conscientes, esforçados, porque a gente sabe também que a máquina também, às vezes, vai contra o que você quer fazer. Mas tem muita gente, isso que eu falo, há uma grande esperança, eu falo da luz do fim do túnel, mas são várias pessoas. E nós estamos começando a ver agora uma mudança, sendo presos, sendo perseguidos, essas pessoas, que eu sei que você falou que não gosta de falar do mal, mas pessoas que estão ali para talvez o proveito próprio. No grego, os gregos chamavam de idiota, né? O idiota é aquele que não pensa nos outros, só pensa em si. Não se preocupa com a política, se preocupa com a politicagem. Esses são os idiotas. E realmente nós estamos com muitos idiotas. Aquele que se preocupa só em si e não se preocupa com a comunidade, com o outro, com a sociedade, são idiotas. Então, nós estamos vendo uma Porque perseguição legítima. Tudo que você faz para você e contra prejudica os o idiotas. outro acaba voltando, Claro, né? claro. E é isso que as pessoas que são imediatistas, como a gente fala, né? Então diz, não, eu podendo pegar agora para mim, por que não pegar, né? Mesmo que seja errado, ou não. Então, eu acho assim, essa novela das 9 aí, A Regra do Jogo, é muito interessante porque ele fez um paralelo, né, desde o início com o que está acontecendo no país. Talvez no início as pessoas não tenham entendido, mas ele fez um paralelo em relação a isso. E eu achei interessante que ele coloca um conceito que é um conceito mais moderno do que aquela história de que uns nascem bons e são bons, sim, outros são maus e nascem maus. Não, Aquela história do Rousseau, o homem nasce bom, O fenótipo é a genético e sociedade meio que ambiente, degenera, ou precisa amor para resolver, e não é tão simples assim. Não. Porque o entendimento agora mais avançado, inclusive eu conheci um professor no Rio, da Universidade Federal Fluminense, que ele trabalha com isso, é que o mal e o bem estão o tempo todo dentro de nós e você tem que fazer as escolhas. E as escolhas que você faz, às vezes não é só porque você é bom ou mal, é que às vezes uma série de circunstâncias que estão ao seu redor e até aparentemente para você é bom e que na realidade tem uma consequência má. E aí você nota na abertura da novela, tem o branco, o preto e tem um que se quebra e volta branco e preto, que é justamente essa mistura. A transformação da e pessoa, aí, né? E aí chega o quê? Por isso que não pode ser centralizado, porque se você acredita que você votou mal, pôs uma pessoa má, e agora você vai votar no bom e ele vai fazer tudo Isso de não bom, vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que votar o melhor possível, porém isso não é garantia. E você tem que ter o poder, como você tem, porque a lei te dá, de cobrar, fiscalizar, denunciar, ir pra rua, cobrar punição, Mas também tem que recall, fazer, né? que é uma coisa que há muito Rosilma, tempo se propõe, o recall. Nos Estados Unidos tem o recall de Então. político, né? Como é que é? De 8 em 8 anos tem que trocar todo mundo, né? Porque veja, um Você pode trocar no meio do senador, caminho. veja só, Ah, se tiver... Deu problema, você troca no meio do caminho. veja só, Mas, pô, João, então aqui tinha que trocar 90%, né? olha só, o senador... Somente a nível de Brasília, né? senador, ele fica 8 anos. Quer dizer,
As pessoas mudam. Você pode ter votado nele, ele ser muito bem intencionado, sei lá, de repente acontece alguma coisa, um trauma na vida dele e ele muda. Não, ele muda, ele vira outra pessoa. Já aconteceu isso com muitas pessoas. Não pode, entendeu? Tem que ser que nem o Uber, estrelinha. Prestou, não prestou. Ah, mas ele sempre prestou. Pô, passado. Não tá servindo agora, tchau. Mas só para concluir o que você está colocando, eu li um livro uma vez de um americano que é especializado em criminologia. Ele passou 30 anos nas cadeias, examinando essa questão do nasce bom, não nasce e tal. E a conclusão que ele chega no final do livro, só para resumir bastante, é que 10% das pessoas, elas são ruins mesmo. Elas têm aquela má índole. Dificilmente você consegue mudar aquela pessoa. Pode até mudar, mas é muito difícil. 10% são muito boas. Também dificilmente você consegue deixar essa pessoa ruim. Ela tem uma boa índole. E os 80% que sobram? Aí depende. E é justamente se depende é que está acontecendo no nosso país. É igualzinho no mundo inteiro. 10% pode nascer na bandidagem, né? E vira bom. 10% pode nascer 10% no convento e vira ruim. 10% tem uma boa índole extrema e os 80% dependem. Então, nós temos que mexer com esses 80%, que é o que os países sérios fazem. Eu acho o seguinte, nós todos, inclusive eu até gosto aqui de citar minha sogra, já falecida, é um exemplo para mim até hoje, ela dizia assim: eu não confio em ninguém. Eu não confio nem em mim, ela dizia, né? Nós vamos ao rápido intervalo, depois a Rosima vai falar da sogra dela. Não muda pro Plim Plim não, continua aqui. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Na infância, ela é chamada de menina. E na adolescência, é conhecida como garota. Na juventude, a chamam de moça. E quando a vida lhe clareia os cabelos, lhe chamam de senhora. Dona de tantos nomes, dama de uma única poesia, mulher. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta nessa terça-feira, dia 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. Hoje com o João e a nossa Rosilma Rodan aqui, me ajudando a fazer o programa, já com o Augusto, impossibilidade de vir resolvendo problemas pessoais, né? Mas o Augusto está bem de saúde, me pergunta na rua, eu falei que o Augusto está ótimo, está 1000 por hora, trabalhando para tentar arrumar alguns problemas na Santa Casa, né? Que passa por muitos problemas lá financeiros, e o Augusto é um dos gestores lá para tentar reativar a nossa Santa Casa, que causa um prejuízo hoje de 3 milhões, né? E com certeza, se empatar, já vai ser uma coisa heróica no currículo do Augusto, do Ariovaldo, enfim, de toda a nova diretoria empossada, né? Vamos falar dos apoiadores, antes de continuar, porque senão o debate vai ficar empolgante, a gente não consegue falar, né? Então vamos falar da OSAN. Plano de assistência familiar da OSAN, 3228 8.000, né? Nosso amigo Fábio Garibe, o João já comprou o plano da OSAN, né? Já se garantiu aí, e como o Augusto falou, eu já comprei, e ele mesmo sendo mais velho que eu, acha que vai pegar na alça do meu caixão e vai me levar. Eu falei que eu fico contente, né, com o Augusto quando ele fala isso dos programas, que pelo menos eu tenho amigos, né? Duro é você partir para o Oriente Eterno e não ter ninguém para te prestigiar lá, né? Então, se meus amigos vão lá, eu fico pelo menos contente, porque eu sei que pelo menos vão ter 6, 7 para levar meu caixão, né, João? Filete, só vocês ficam discutindo essas questões aí, na hora que acontecer, vai acontecer. Mas você já fez OSAN? Então o João já fez OSAN aqui com a Rosilma, o Augusto eu conversei, ele falou que ia ficar para semente, mas ele também já fez OSAN. Um abraço para o Fábio Garibe, www.osan.com.br. E também agora, na hora do almoço, você que não almoçou ainda, que está saindo de casa, lá uma boa opção, é o Boqueirão Express Grill, do meu amigo Nelson e o Paulo, né? Rua Lobo Viana, no 89, ao lado do Santa Cecília. A Rosilma vai lá de vez em quando ela vai para o Santa Cecília, conversar com a Lúcia, com a Silvia, bater um papo lá na reitoria, ela vai lá, come lá no Super Centro do Boqueirão, né? Olha lá que comida, olha que beleza, né? Fala com o Nelson, com o Paulo, que viu o programa aqui do Ação e Reação do Augusto, entendeu? E você vai comer uma comida gostosa, tudo limpinho, né, Rosilma? Já comeu lá, Rosilma? Já comi, muito bom, excelente. Muito bom. Então, vamos voltar aqui, nós estávamos no debate aqui sobre a questão Tem que concluir lá da minha sogra. Vamos concluir da sogra. O que a Rosilma estava falando é que as pessoas são, estava da novela, tudo para quem ligou agora, e que as pessoas são resultado da genética, né? O João tem a genética do pai dele, da mãe dele, dos avós, tudo. E também do meio ambiente. E segundo o João, segundo o especialista, 10% vai a genética, 20% a genética aflora. 10% para o mal e 10% para o bom. São aqueles caras que vão ser bom de qualquer jeito e ruim de qualquer jeito. E 80% é a genética mais o meio ambiente. Ou seja, se ele for criado num ambiente próspero, aquela criança vai prosperar. Se ela for criada num ambiente de criminalidade, de maldades, com certeza ela vai. Então, os países que passaram por guerras, Coreia, Alemanha, Japão, próprios Estados Unidos, Canadá, esses países assim que têm uma cultura
mais elevada, a Europa, enfim, eles trabalham com o segundo João com os 80%, que é o que dá para trabalhar, não é isso, João? É uma teoria, na realidade. É uma coisa que você sabe, que você consegue mudar boa parte das pessoas através da educação, através da cultura, através de bons exemplos. E claro que todo país tem sua regra penal, todo país tem presos, todo país tem prisão, todo país tem pessoas que cometem delitos. Os Estados Unidos é o maior sistema prisional do mundo, sim, mas né? a questão é a quantidade que você tem. Nós a no qualidade, Brasil hoje, né? Apesar de toda essa falta de punição, nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. 733 mil. É muita gente. Não tem lugar para todo mundo. O primeiro lugar é China, pela própria quantidade de população que tem na China. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro, eu não me lembro, agora, quarto é Brasil. A China, você já teve lá punições severas, né, João? Não, a punição é muito severa na China, mas mesmo assim, claro, você não tem... Não tem como não ter vagabundo. Tem muito. Tem muito, né? Tem muito. Os 10% que já nasce torto, João. Todo lugar os 10% que falou que já nasce torto, não tem jeito, né? A questão que a Rosima colocou e é perfeito. Você tem, quando você falou dos Estados Unidos aqui, a punição, quando ela é exemplar, a grande maioria das pessoas não volta a delinquir. Regenera. O custo-benefício, existe o bandido comerciante, o empresário bandido. Ele vai depender do custo-benefício. É o cara que vai fazer contrabando, é o cara que vai fazer o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Esses crimes organizados são quadrilhas que são comerciantes do mal. Empreiteiras que constroem também, mas elas estão legalizadas ali. Mas eu digo, aquele bandido realmente que tem aquela empresa que furta os carros, rouba os carros, desmancha, são formas comerciais de trabalhar. Ilegais? Ilegais. Mas funciona no sistema comercial. Alguém está comprando, alguém está vendendo, alguém está trocando, alguém está executando o serviço. Existe uma hierarquia e existe uma organização. Uma geração de serviço ilegal. Exatamente. Esse tipo de pessoa, quando trabalha com isso, ele vê o custo-benefício. Até quanto vale a pena? Vale a pena literalmente. Bom, é fácil corromper um fiscal, é fácil corromper um policial, é fácil... Se ele segue essa cartilha, ele continua seguindo. Se travar, o próprio Youssef, que a gente está falando da Lava Jato, ele era um cara que começou com engraxate, passou fazendo não sei o que, começou a trocar dólar, começou a crescer nessa forma toda. Ele trabalhava. E Lava Jato, essa operação, porque ele tinha um poço de gasolina, e ele lavava o dinheiro com lavanderia, com lava rápido de carros, era um posto de gasolina. E começou por aí. O que a gente tem que entender é que ele operava numa parte legalizada para lavar o dinheiro ilegalizado. E ele começou legalizado, mas depois que ele viu facilidades... A lavagem... Não, ele começou ilegal mesmo. Não, ilegal. A questão é que ele usava uma forma legal... Né? O posto não dava nada, mas... Por exemplo, você pegava lá, ele emitia nota fiscal. Quantas pessoas lavaram roupa? É difícil você controlar isso. Quantas roupas foram levadas para lavar, quanto se cobrou. Em 10 lavanderias, tal. E aí você conseguia, legalizada, você chegava lá e colocava aqui, ó, recebi tanto, pagava imposto, bonitinho, só que era dinheiro ilegal. E você limpava aquele dinheiro. É dessa forma. É a mesma coisa, essa lavagem de dinheiro é um dos grandes cânceres que nós temos no nosso país. E também aconteceu muito nos Estados Unidos. Essa termo lavagem de dinheiro foi tirado de lá, porque também usava o mesmo princípio. E combateram. Se a gente pensar Miami, que hoje todo mundo acha bonito, acha bacana, nos anos 80, Miami era terrível. Era corrupção para tudo quanto era lado, era bandido para tudo quanto era lado e problema para tudo quanto era lado. Como é que mudou? Mudou com uma lei mais séria, com promotores mais rígidos, todos os lugares. Quando muda essa esfera, a população, os 80% muda junto. Aí você começa a notar, nós temos esse mesmo problema acontecendo no Brasil, é o que aconteceu agora, ontem em São Vicente. Você vê, a Polícia Civil, investigando, chegou a uma conclusão que havia dentro dos órgãos públicos uma verdadeira quadrilha. Então, são coisas que acontecem no nosso país, e isso acontece em todas as cidades, infelizmente. Quer dizer que mesmo em São Vicente, que dizem que não tem dinheiro, tem quadrilha lá, João? Tem uma quadrilha, mas não é de hoje. Olha, um político aqui de Santos, uma vez me falou uma coisa, há pouco tempo atrás, há um mês atrás. Ele falou, se eu puder, uma pessoa experiente aqui de Santos, está há muitos anos aqui na política, é uma pessoa séria,
me falou o seguinte: se eu pudesse, eu não passava nem por São Vicente. Eu falei, mas por quê? Eu tenho uma história muito forte com São Vicente. Meus pais moram lá, minha irmã mora lá, eu estudei lá, sabe? Eu fiz o Raquel de Castro Ferreira, eu fiz o República de Portugal, eu morei muitos anos em São Vicente. Conheço muita gente em São Vicente, tenho muitos amigos em São Vicente, gosto muito da cidade. Mas, infelizmente, a cidade chegou num ponto que não é agora, hein? Isso já vem há muitas décadas. Tem o sonho de montar uma design em São Vicente, não? Já tive vontade, mas eu não tenho coragem, porque a cidade não está propiciando o mínimo de estrutura para você investir num negócio lá, infelizmente hoje. É uma pena, né? É uma pena. Mas você vê o que está acontecendo, está aflorando aí. São Vicente é uma cidade riquíssima. É a 14ª cidade do estado de São Paulo mais rica. Pouca gente sabe disso. E eu notei uma coisa, Rosima, eu sei que você também conhece muito essa parte de psicologia, e eu tenho uma teoria muito boa em relação a isso. Que pessoas que gostam, que sabem, são bons de dar desculpas, que são bons de formular argumentos de desculpas, de culpar outros, são ruins de qualquer outra coisa. E eu tenho visto muitos em São Vicente, muita gente diz, a cidade está, é que a cidade é pobre, é o país, é o não sei o que, é o não sei o que. Nunca são eles, nunca se colocam como vamos melhorar, vamos fazer. Eu vi isso no Santos, o Modesto Roma pegou o Santos com problema, eu não vi uma declaração dele culpando alguém no passado. Exato, nem exato. Trabalhando, vamos trabalhar, vamos trabalhar. O cara bom de culpar outro, dar desculpa, falar que é o problema do exterior, o próprio governo federal. Não, o problema não é o Brasil, é o exterior, a Europa e os Estados Unidos que estão quebrados. Vai lá ver o quebrado deles. Vê se o quebrado deles é igual ao nosso. A humanidade está dividida em quem faz e quem arruma desculpa. Exatamente. Olha, eu só queria aqui completar o que eu estava falando antes do intervalo, muito rapidamente, mas antes disso eu queria mandar um beijão para o João Oliveira, que já me mandou uma mensagem aqui, está feliz que eu estou aqui no balcão. Um beijão, a gente está sempre conversando, prestigia sempre as minhas participações nos programas. E queria também mandar um beijão especial para o Gustavo Klein, eu estou com um curso na Unisanta e ele tem me aberto muitas portas para divulgar o meu curso, então um beijão para o Gustavo Klein. Queria também um outro beijão para a Vera Leon também, que foi bastante sensível ao projeto e está me abrindo as portas também, porque eu tenho muito cuidado com não queimar o projeto, que é um projeto que para mim é transformador e a gente tem que tomar muito cuidado como é que apresenta para as pessoas. O meu filho caçula, eu tenho muito amor por esse projeto e também, especialmente também para Arminda Augusto, que mãe do André Justo, que foi meu aluno de Direito no ensino fundamental e que também está me prestigiando e abrindo as portas, não para mim, mas para esse projeto que eu pretendo multiplicar, porque, como a gente diz, né, uma frase que hoje, há algum tempo está circulando aí, memento mori, não esqueça que você é mortal. E eu sempre me lembro que eu sou mortal e por causa disso eu sempre quero multiplicar isso aí para que amanhã, quando não estiver mais por aqui, outras pessoas possam usar isso como um instrumento eficiente para transformar o país. E para concluir a minha fala aqui, que o programa já está terminando e eu vou jogar a bola para o Filete e para o João. Era 8 minutos, ainda dá tempo de falar alguma coisa. Eu queria concluir o que eu estava falando antes do intervalo, que é o seguinte. Eu não acredito nessa história de que as pessoas são boas ou as pessoas são más determinadamente, como se fosse um destino, né? Não sei se eu estou correta, porque inclusive existe uma teoria da biologia que diz que não é você que escolhe, isso já vem no seu DNA e você, quem nasce honesto não consegue agir de outra forma e quem é bandido não consegue agir de outra forma. Isso é uma teoria da biologia, né? Ciência, né? E que talvez o teu caráter já viesse impresso nas tuas células. É um estudo, tá? Então, a minha sensação é a seguinte: temos que ser fiscalizados o tempo todo. E aí retomo lá a fala do primeiro bloco da minha sogra. Eu não confio em ninguém porque eu não confio nem em mim. E eu acho que são sábias palavras. Tanto que quando a minha mãe não pôde mais tomar conta da vida dela, eu propus para minhas irmãs curatela. Para quem não conhece, você toma conta dos bens da pessoa, do dinheiro dela, das despesas dela, tudo.
Porém, você é obrigado por lei a prestar contas para o juiz. Porque se fosse só eu e minhas irmãs, eu podia jogar fora um comprovante, podia levar aquilo mais na flauta, como se diz, mas tendo o juiz nos meus calcanhares, eu seria obrigada a guardar todos os papéis e prestar aquela conta mensalmente para o juiz. Isso ocorreu durante 6 anos, minha mãe faleceu, e no inventário a mesma coisa, eu faço essa prestação de contas mensalmente, o inventário acabou depois de 8 anos, graças a Deus, porque a justiça nossa não é fácil, e deu até briga familiar por causa disso, né? Porque demora muito, as pessoas começam a ficar estressadas e perdem um pouco a noção do juízo correto, né? O inventário, 8 anos. E aí ninguém acredita, como está demorando 8 anos? Faltar um documento. Mas eu estive conversando com uma amiga minha procuradora, ela disse, mas é a média mesmo. É o que demora o inventário hoje, é 8 anos, como não demora mais. Mas finalmente terminou, eu até me lembrei daquele poema de Camões lá, 7 anos de pastor Jacó servia, e o pai, em vez de dar Raquel, deu a Lia, então mais 7 anos foi o meu. 14 anos, estou livre dessa escravidão, acabou o formal de partilha, beleza? Mas o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que você tem que prestar contas, obrigatoriamente, porque... Olha, o Pai Nosso diz, o mal existe, a tentação existe, livrai-nos de todo mal e de toda tentação. A gente pede todo dia isso para Deus, para Jesus. Então, é bom, eu acho que quem é honesto, quem faz tudo transparente, não tem medo de ser fiscalizado, muito pelo contrário, assim que paira uma suspeita, abre as contas, mostra tudo, e se a pessoa se encarapita em cima do seu autoritarismo, não da sua autoridade, mas do seu autoritarismo e diz, quem vocês pensam que são para me fiscalizar? Então é aí que nós temos que dizer, o poder aí não é legítimo. Porque o poder legítimo é do povo e o povo tem o direito de fiscalizar. E eu me pus sempre à disposição de qualquer fiscalização em todas as coisas que eu faço. Não acertei sempre, errei muitas vezes, mas reconhecer o erro é uma virtude, porque só reconhecendo o erro a gente pode aprender e fazer da próxima vez o correto. Aí passo aí para as considerações dos meus companheiros de mesa. Desejo a todos um feliz 2016, estou lendo o que ele escreveu, né? E na década de 70 era muito melhor porque tinha educação moral e cívica nos colégios. Concordo com ele também. Não, tá ultrapassado. Não, eu sei, mas é que... Educação moral e cívica, né? Primeiro, educação moral e cívica... Não, mas ele tá falando de 70, mas precisa esclarecer, porque isso aí tem ocorrido muito. Muita gente pensa que foram os militares que criaram. Não foram. Eu tive educação moral, social e cívica na década de 50, quando eu fiz primário. Os militares substituíram a educação moral, social e cívica por OSPB, Organização Social e Política Brasileira, no ensino médio e fundamental, que antes era ginásio clássico e colegial, e depois na faculdade era estudo dos problemas brasileiros. Estudo dos problemas brasileiros. Educação moral não se dá na escola, porque moral muda de acordo com a religião, da família, o tempo. Então é mutável, negociável. Moral é muito fluida, ela muda todo dia. Muda de acordo com o povo, com o país. Sem nada, né, Rosima? Civismo também é um amor à pátria. Então, amor não se ensina e não se cobra por lei, tá? Amor e social, regras sociais, elas se impõem como, por exemplo, o regulamento da escola. Então, quando você matricula o seu filho, você tem que pegar o regulamento da escola e dar para o seu filho e dizer, essa é a sua parte, cobrir o regulamento da escola. A escola pode expulsar aluno? Pode, porque se ela for privada, evidentemente. E se for estatal, ela pode transferir, como elas têm feito isso, né? Porque o aluno é apegado à escola e aí ele apronta e ele é transferido de escola. Não vai ficar sem estudar, mas é transferido de escola. A privada é um contrato particular. As duas partes têm que querer. Então, se a escola dá um regulamento para o seu filho cumprir e ele não cumpre, ela pode sim rescindir o contrato. Então, essa história de que não pode expulsar, não pode bloquear a matrícula, não é verdade. Porque está no ECA, não é verdade, tá? E, para esclarecer, está ultrapassado. O momento é ensinar direito e cidadania nas escolas, porque o direito abarca tudo, amplia tudo e, inclusive, o civismo, a cidadania, a obrigação, o direito, em todas as áreas, o direito está presente. E
Nos Estados Unidos, o direito é tão importante que não há um filme que você não veja a bandeira americana e o direito permeando todas as relações. Antes do João das suas considerações finais, gostaria de falar que em 2013 eu fui chamado para dar uma consultoria numa clínica lá no Paraná, né? Não vou citar a cidade porque, enfim, uma clínica grande, tinham 4 sócios, entendeu, Rosilma? Foi um desafio para mim, eu tinha acabado de fazer pós em saúde pública, eu fui lá, tirei umas férias de uma semana e fui lá, fui remunerado e tal. E são 4 donos, né? E eu cheguei à conclusão, depois de estudos lá, que toda vez que tivesse um determinado dono ia dar problema. Porque todos os 3 trabalhavam com muito amor. E aquele que era muito bom era o reclamão. Então o horário dele lotava, ele demorava, ele põe o cara numa sala, demorava 20 minutos para ir lá, depois ele dava uma atenção tripla, porque a pessoa já estava estressada, então ele ficava mostrando a casa dele, não sei aonde e tal. O cara ficava amigão dele, aí quando voltava no consultório, ó, doutor, meu amigo lá, vai me atender rápido. E eu falei, ó, vocês têm que mudar a cabeça desse veterinário. A empresa de vocês é perfeita. Só que vocês trabalham com muito amor e ele trabalha com competência. Não. Todos eram muito competentes. Sim, todos eram sim. muito competentes, Sim. muito. Só que um deles era o cara que chegava, tomava, toda hora parava, tal. Então toda hora que ele trabalhava dava problema de estresse na empresa. Por quê? Porque ele fazia aquela coisa ficar estressada porque não tinha. Então, se você, toda hora que tinha ele, era o problema. Por quê? Apesar de ser competente, os tempos de consulta eram demorados, tudo era demorado para ele, o tratamento com os funcionários era difícil, agitando o pessoal, tal. Então, às vezes, é do DNA mesmo, é da pessoa, né? Então, o João, eu queria que o João terminasse aqui, mandando um abraço também para o Gustavo Klein, para a Arminda, para a Clara Monforte, que está vendo o programa, para a Vera Leão, o pessoal da tribuna que está dando uma força para a Rosima. Invista na Rosima, que é uma profissional excelente, com boas ideias. João, pode finalizar, falar das suas ideias aí que... Olha, eu quero primeiro dar um parabéns a todas as mulheres. Eu trabalho com 25 mulheres. Só mulher ou tem homem também, Tem João? 2 funcionários homens, mas a grande maioria são mulheres. E eu entendo bem como é que funciona a cabeça da mulher. Eu não falo isso porque eu não sou louco ainda, que ninguém conseguiu entender ainda a cabeça das mulheres. Mas... Tu acha que é verdade isso aí? É brincadeira, é uma brincadeira. Mas o que eu digo é o seguinte, parabéns às mulheres. Mulheres realmente são a base de uma sociedade correta. A China conseguiu mudar de um país atrasado, como era há um tempo atrás, ainda tem vários problemas, mas com a mudança do posto, a mulher hoje é mais importante, é tão quanto o homem, mas antigamente a mulher era muito para trás, né? E hoje não, a mulher tem um poder muito grande na sociedade. Isso muda tudo. E nós vamos ter que ver realmente a mudança na nossa sociedade. A Rosilma está aqui com um projeto que eu sou fã número 1 desse projeto, porque é um projeto de ensinar o direito, esse empoderamento das pessoas, do cidadão, é a grande diferença. O cidadão, ele fica como um papel de... Apenas na eleição ele é importante. Todo mundo sabe disso. Ele só tem importância para o político na eleição. Depois ele é esquecido. Esse empoderamento durante toda a vida é que é fundamental. E para isso ele tem que saber exatamente o direito, ele tem que conhecer a cidadania, ele tem que conhecer o país como funciona, quais são os deveres dele, quais são os direitos dele, quem ele pode cobrar, como ele pode cobrar, e isso dá uma diferença muito grande numa cidade, num estado e no país. Queria agradecer a todos e desejar um ótimo dia para todas as mulheres. Parabenizar as mulheres, aqui representadas pela Rosilma, pelo João, que também falou das mulheres, e desejar uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e obrigado.